Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, hoje eu tô aqui no estúdio do Juba. Vim ensinar um pouquinho de futebol pra ele aqui, né? Vim ensinar um pouquinho aqui pra ele aprender um pouquinho de São Paulo, né? Galera, todas as últimas informações, últimas notícias, vocês vão ficar sabendo aqui. Fiquem comigo até o final, porque tem muita coisa acontecendo e eu vou atualizar vocês de tudo aqui no nosso melhor canal. No melhor canal de São Paulo, que vocês ficam atualizados de tudo. Antes da gente começar, galera, se inscrevam aí, vão no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí, ative as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo e deixa o like. Tudo isso é de graça, galera. E, bom, te digo sem enrolação, bora pro vídeo? Bora, mas vão também deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Galera, já temos excelentes notícias envolvendo... Envolvendo Luiz Gustavo e Alan Franco, estão prontos, estão de volta, já ficarão disponíveis para jogar no São Paulo. O Alan Franco, uma coisa mais suave ali, mais tranquila de se recuperar, né? Mas a grande volta é a do Luiz Gustavo, que nós estávamos aguardando muito. Luiz Gustavo que jogou muito bem com o Alisson na ausência do Pablo Maia. E agora, de novo, infelizmente, Pablo Maia se lesiona de novo. Marcos Antônio, um jogador que a gente até gosta, não estava, né? Não estava tão bem assim. É um cara que a gente sabe que é bom de bola, mas não vinha, né? Uau, grande destaque pro Marcos Antônio, que muito provavelmente será comprado. E o Bobadilla caiu. O Bobadilla estava muito bem no final do ano de 2024, caiu muito para 2025. Então nós estamos esperando demais o Luiz Gustavo e o Alisson. Luiz Gustavo voltar para jogar junto com o Alisson, uma vez que o Pablo Maia tá machucado. E precisa demais, né? Nós precisamos dos jogadores certezas ali, nós precisamos dos jogadores certos das posições, porque, infelizmente, contar com o Zubeldia não dá. Não dá. Tem uma situação acontecendo em volta do Oscar que eu vou contar pra vocês aqui, uma informação maravilhosa, espetacular em volta do Oscar, que eu vou contar aqui pra vocês, que, sabe, é mais uma prova de que eu já falei pra vocês que o Zubeldia, infelizmente, não serve. E vocês estão todos os dias pra mim, Tidico, só vai ter boa notícia, só venho aqui, só assisto o São Paulo quando ele estiver saindo e tal, quando ele tiver saído. E ninguém acredita mais no trabalho dele, né? Infelizmente. E a diretoria, de forma bem irresponsável, chega pra nós e, tá legal, tá maravilhoso o trabalho. E a gente sabe que não é bem por aí, né? Galera, Lucas Moura também está com um trauma. Eu falei assim, o Lucas deveria ter sido poupado. Aí veio um rapaz e comentou, te digo, trauma é pancada. É óbvio que trauma é pancada, não tem como você poupar disso. Só que o Lucas poderia ter tomado essa pancada, tomou agora contra o Palmeiras. Ele poderia ter tomado a pancada no joelho contra o Velo Clube, contra a Ponte Preta. Foi nesse sentido que eu disse que deveria ter poupado mais o Lucas, o Oscar, o Caleri, os jogadores principais, os titulares do time, porque nós temos elenco para dar esse tipo de rodagem, porque nós temos time. O Zubeldia deveria ter testado mais. Agora, como é que ficou? Percebe o que eu tô querendo explicar? Não é porque... É claro que o trauma ele pode acontecer em qualquer jogo, só que nós nem poupamos o time principal, nem poupamos o elenco e nem nos classificamos da pior forma. Não tivemos o mando de jogo e não testamos a base. Então vocês percebem que o trabalho ele é ruim atrás de trabalho ruim? Claro que não é culpa do Zubeldia o Lucas estar lesionado. Mas, de novo, nós não temos lógica, não temos coerência no futebol do São Paulo. Era para ter colocado o Rian. Era para ter testado mais o Rian. Era para ter testado o Lucas Ferreira. Ele já conhecia o Eric. Poderia ter colocado o time, poderia ter mesclado mais alguns garotos da base com o time principal ou com o time reserva. Vai ter um joguinho que você vai colocar o Ferrarese e o Sabino? Põe o Rian. Põe junto lá. Ou não era uma boa colocar o Rian Francisco contra a Ponte Preta, junto com o Sabino, coloca os reservas, coloca o Ferreirinha. Então, pra mim, é um trabalho que eu não acredito mais. Não dá mais pra encarar mais o trabalho do Zubeldia. O vídeo, ele nem era tanto pra isso. É que nós temos algumas aparições tem algumas questões envolvendo o Dorival agora, mas o vídeo não era pra falar do Zubeldia. Era pra dar as notícias. É que apareceu uma outra notícia que não dá pra nós isentarmos o técnico Luiz Zubeldia e eu não vou isentar aqui. Então, é uma ganha que eu tô falando demais, né? Acabou de aparecer a notícia, o levantamento aí foi feito, acho que pelo SofaScore, que tem várias estatísticas, né, do futebol, não só nacional como do futebol mundial.
Vocês sabem quem que é o maior líder de assistência, né, nos últimos 12 meses? Do mundo! Do mundo. Oscar Emboaba. O Oscar é o maior líder de assistência do mundo. Tem um outro levantamento que são participações. Ele é o segundo. Tem as assistências e tem o de participações de gol. Ele só perde pro Rafinha do Barcelona. Aí vocês já imaginam, né? No levantamento lá ele fica na frente do Vini Júnior, ficou na frente do Hulk, de vários jogadores. De vários jogadores de grande expressão. Então nós temos um cara ranqueado mundialmente, que é o líder de assistências, que é um cara com muitas participações em gols do futebol, das grandes ligas do futebol europeu. E o que o técnico faz com um jogador desse? O que o técnico faz com um jogador desse, Juba? Põe de volante. Põe de volante. Ele não põe no ataque, ele coloca de volante. Isso não dá pra perdoar, gente. Eu queria fazer um vídeo mais feliz, mais otimista pra vocês, mas dá pra gente levar a parte boa disso, que nós temos o Oscar. Nós temos o Oscar e o Lucas. E o Caleri. Nós temos esses caras. Esses caras são do São Paulo. Só que não dá pra olhar pra esse trabalho da diretoria, da comissão técnica e falar, tá tudo legal, né? Ai, gente, eu preciso respirar fundo, porque quando o Hernanes voltou, ele volta e salva o São Paulo de um rebaixamento. O Hernanes não tava... O Hernanes, ele sempre foi um cara, além de muito técnico, muito forte fisicamente. O Hernanes volta, ele não volta no seu auge físico. O que fazem com o Hernanes? E eu aplaudi, e eu achei isso espetacular. Colocaram ele de meio atacante e conforme ele ia cansando, ele ficava cada vez mais parado perto da área. Por quê? Por que, Juba, que o Hernanes ficava... Não sabe, né? Porque ele era o que tinha mais qualidade ofensiva, de passe, de chute. Então a probabilidade é maior. Então você não pode pegar um jogador do nível do Oscar, da qualidade do Oscar, e colocar ele cada vez mais longe da área. O Oscar fisicamente está aguentando. Caso ele não esteja aguentando fisicamente, não é mais pra trás que você tem que colocar, é mais pra frente. Porque ele pode dar um passe pra alguém, dar um chute, fazer um gol, porque tecnicamente falando, ele é melhor que todos. Que todos. Então isso é simplesmente inaceitável o que está acontecendo no São Paulo. E o Oscar é mais um personagem do trabalho ruim que infelizmente o Zubeldia faz no São Paulo. Perdemos a... Eu não consigo, tá, galera? Eu não consigo. E eu nunca vou faltar com a minha verdade pra vocês. Perdemos a Copa do Brasil de forma ridícula pro Atlético Mineiro. Brasileiro ridículo, campanha do Brasileiro ridícula. E a Libertadores, tudo bem, foi pro Botafogo, mas a gente sabe que o São Paulo poderia ter jogado de forma diferente. Aí eu não consigo. Espera, deixa o cara... Eu não consigo, tá? Eu me importo com o São Paulo. Espera, tal. Espera o quê? Aí esperou. Olha o Paulista. Porque o Paulista, nós saímos garfado, beleza. Mas e o trabalho do São Paulo no Paulista? Eu não estou falando... Vocês sabem, eu não sou oportunista. Eu não tô falando de resultado. Eu não tô falando especificamente de resultado porque ganhou ou perdeu. Ele só perde, mas eu não tô falando só porque ele perdeu. Olha tudo que ele fez. Tava com o time pronto com o São... Quando ele melhorou um pouquinho contra o São Bernardo e o Novo Horizontino, quando ele melhorou um pouquinho, que é a obrigação dele, contra o Palmeiras ele desmanchou tudo. Ele colocou o Luciano, ele inventou colocar o Luciano, porque ele melhorou com os 3 zagueiros propondo o contra-ataque. Ele melhorou um pouquinho. Com o Oscar, Lucas e Caleri naquele contra-ataque dele. Aí contra o Palmeiras, um trabalho que vinha melhorando, parece que ele mesmo se sabota, parece que ele mesmo se prejudica. Aí ele coloca o Luciano, e não é por escalar o Luciano, eu quero o Luciano fora, mas não tô falando de jogador, podia ser qualquer jogador. Qualquer jogador que ele colocasse ali, independente de ser o Luciano ou não, atrapalharia o esquema que ele mesmo montou. Porque além dele recuar o Oscar, dele ter que puxar o Oscar pra volante, o que é uma das coisas mais patéticas que eu já vi, ele tira o espaço do Lucas no ataque. Pra dar esse contra-ataque que ele propõe com uma tática de 3 zagueiros. Então, infelizmente, é muito ruim. Temos outra notícia bem bacana, né? Só que nós já estamos calejados dessas notícias, né? O Rodriguinho tá treinando. Só que assim, qual que é a chance do Rodriguinho? Rodriguinho não é um cara do nível do Rian, né? Eu falo no sentido de expectativa. Nós temos... Eu gosto do Rodriguinho. Acho o Rodriguinho bem interessante.
Deveria ter jogado contra o Velo Clube, contra a Ponte, deveria ter ganhado algum tempo contra esses times. Mas a gente já perdeu a esperança, né? O Rodriguinho, ele não tem a expectativa que nós temos em volta do Rian, por exemplo. Mas o Rodriguinho é um jogador interessante, que poderia jogar. Qual que é a chance dele jogar no São Paulo com esse técnico colocando o Luciano lá? Um técnico completamente perdido. Acho que no jogo contra o Palmeiras ele ia colocar o Ferreirinha. Quem que é que ia entrar, Juba? Acho que era o Ferreirinha. Era alguém, ele ia tirar o Cédric e colocar o Ferreirinha, acho que era isso. Aí ele mandou o cara tirar o colete, depois ele pediu pra colocar o colete porque ele mudou a alteração, ou seja, ele não nos passa confiança, a gente não sabe o que ele tá fazendo ou não. Depois o Ferreirinha e depois disso ele tirou mas antes, e colocou o Igor Vinícius. Então, aí ele colocou outro lateral. As alterações erradas a gente já espera, né? Só que a indecisão dele nos passa, sim, uma... Sabe, a indecisão dele nos passa uma desconfiança, sabe? É muita falta de segurança. A gente percebe que ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Enfim, por esses outros ele já tinha que sair, né? Então, o Rodriguinho, por mais que a gente queria ver mais... Não é que o Rodriguinho tem que ser o 10, o meio atacante, chegou, tem que tirar o lugar do Oscar, nada a ver. Só que o Rodriguinho podia jogar mais. Um jogo em que o Oscar e o Lucas já detonaram, coloca o Rodriguinho com o André Silva. Aí você deixa o Caleri, tira o Caleri, põe o Luciano, se cansou o Caleri, põe o Luciano de centroavante, com o Ferreirinha. Coloca o Rodriguinho quando tiver colocado o Ferreirinha, que ajuda um ponta. Dá pra fazer tanta coisa com tanto jogador que o São Paulo tem. É muito forte o elenco pra um cara que infelizmente não sabe montar. Não era pra... Eu acho que é o ambiente aqui. Não era pra dar esse esculacho no Zubeldia, mas é o aqui no cenário do Júnior. Não, tô brincando. Eu também faço isso lá no meu canal. E nós temos aí o Dorival Júnior. Tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, galera? Dorival Júnior. Ô, mister, volta logo. Vem logo pra sua casa, né? Vem logo. O Dorival mesmo já falou que não saiu do São Paulo. E eu trouxe pra vocês recentemente vídeos do Renato Gaúcho. Então, eu já falei pra vocês. Nós não vamos aceitar Diniz. Não vamos aceitar. Não vamos aceitar Diniz, novos Carpines, novos Zubeldias. Nós não vamos aceitar. Então, tragam um técnico tipo o Renato Gaúcho. O Dorival pode voltar. Estamos esperando para ver como é que vai ficar a situação do Dorival na seleção brasileira, né? E o Dorival para mim, ele faz algo de novo que é um acerto. É um acerto muito grande. O Dorival chegou e falou assim, Dorival, né, pelo que a gente entende aí, tem futuro incerto na seleção brasileira. Então tem uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de uma possível demissão do Zubeldia, que nós estamos contando com isso no começo do Campeonato Brasileiro, né? Culminar ali no mesmo tempo de uma possível saída do Dorival da seleção. Pode ser que o Dorival, né, não responda às expectativas da seleção, saia da seleção e o São Paulo, né, se livre do técnico Luiz Zubeldia, que eu não tenho nada contra a pessoa, tá, gente? Já falei, parece pra mim um baita cara. Mas eu acho que pra ser técnico do São Paulo não serve. E aí a gente torce pra um timing parecido de uma demissão do Dorival da seleção com uma demissão do Zubeldia no São Paulo e a gente volte à lucidez, né? Volte a um bom trabalho. É isso que a gente espera. E o Dorival falou uma coisa muito bacana, muito interessante, que ele falou, foi também para justificar um pouco o trabalho que ele tá fazendo na seleção brasileira. Ele falou, nós montamos o time aqui pro Neymar. Nós montamos o time pro Neymar. Como o Neymar não aguentou jogar, deu pra ver que ele não aguentou jogar lá no Santos e não aguentou jogar aqui, então meio que deu uma complicada no trabalho. Só que assim, eu acho que o Dorival tá certo. A gente viu o time do Brasil sem o Neymar. Infelizmente, gente, o futebol brasileiro caiu muito. Nós vimos o time do Dorival, nós vimos o time da seleção brasileira sem o Neymar e não tinha identidade. A gente vê muitos bons jogadores, mas não tem ali um cara ali pra meter a camisa e falar, eu sou o melhor. O Neymar é o que mais perto chega de um craque. Te digo que ele já tá morto, não é o Neymar de antes, concordo, mas é o que mais chega perto. Nós vemos, eu adoro o Rafinha, adoro o Vini Júnior, acho que jogam demais. Esses caras não têm a cancha, a pegada pra numa Copa do Mundo chegar e falar, é comigo. Não tem. Então precisa dessa identificação mesmo. Outro indício, né? Outro fator, outra prova que eu gosto cada vez mais do trabalho do Dorival. Porque se ele chegar no São Paulo, vamos torcer muito para o Dorival voltar para São Paulo. Vamos torcer demais. Que se ele voltar para São Paulo, ele sabe como montar. Ele sabe que o jogo precisa fluir. Da mesma forma como ele fala na seleção que ele meio que montou para o Neymar, que é o craque.
Ele sabe que ele tem que preparar mais ou menos o time em volta do Oscar e do Lucas. É isso que o técnico tem que fazer. Ele tem que olhar o que ele tem ali na mão e tentar extrair o melhor de todo mundo. Ele fala, o time vai funcionar com o Neymar. No São Paulo, como é que ele fez o time? Ele fez o time, nada, funcionar bastante pro Caleri e pro Lucas. Ele tirou o Luciano, o Wellington Rato acabou jogando muito também, só que ele conseguiu montar um esquema muito bacana de um 4-2-4, né? Falam 4-4-2, mas falam 4-2-4. Pra mim é um 4-2-4 com o Nestor. Olha o que o Dorival conseguiu fazer com o Nestor, um jogador mediano. Então, imagine o que o Dorival não poderia fazer agora com o Lucas, com o Oscar. O Lucas de novo, né? Oscar, Caleri de novo, o Wendel ou o Enzo Dias, Cédric Soares, Luiz Gustavo, Alisson, Pablo Maia quando voltar, Arboleda, Alan Franco, Rafael, que ele adora. Então, pra mim tá muito claro, mas vamos torcer pra isso acontecer o quanto antes. Vamos torcer mesmo. Mas eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.